E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma explicação técnica. Hoje a gente vai mergulhar direto na infraestrutura básica que sustenta o nosso mundo moderno. É só pensar um pouco. Absolutamente tudo ao nosso redor precisa de energia para funcionar. Desde os computadores mais avançados até a iluminação essencial de um laboratório de engenharia, a demanda é constante, não para nunca. E a forma como a gente produz e transforma essa energia é exatamente o que define o futuro da tecnologia e da sustentabilidade. Entender a raiz desse processo é simplesmente fundamental para quem quer dominar de verdade os sistemas de geração. E isso leva a gente direto à questão central de hoje. Como é possível que algo completamente invisível consiga gerar eletricidade que move cidades inteiras? É um mistério mecânico fascinante, né? A ideia de que correntes de ar soltas na atmosfera, um recurso intangível que a gente sequer consegue segurar com as mãos, têm a capacidade de ser convertidas em uma quantidade colossal de energia útil. É quase mágico, mas na verdade é pura engenharia. Vamos destrinchar agora, etapa por etapa, como tudo isso acontece na prática. Mas, para começar, é essencial classificar de onde vem a eletricidade que a gente consome. A matriz energética global se divide basicamente em duas grandes categorias. De um lado, temos as fontes não renováveis, que têm uma limitação bem clara de reserva e que mais cedo ou mais tarde vão esgotar. Do outro lado, o grande foco da nossa análise, as fontes renováveis. A energia eólica, que vem da força do vento, entra exatamente aqui. Ela se baseia em um recurso natural abundante, distribuído geograficamente por todo o planeta e que, para nossa enorme vantagem técnica, nunca acaba. É o cenário ideal. Seção 1. A origem do vento e o papel do Sol na criação das correntes de ar. Pode parecer meio contraintuitivo num primeiro momento, mas a física atmosférica básica por trás da criação dos ventos começa com um processo puramente termodinâmico vindo lá do espaço, a radiação solar. O Sol, com a mesma energia radiante que aquece a superfície terrestre e que a gente sente na pele, eleva a temperatura global. Quando ocorre esse aquecimento, o ar localizado na nossa atmosfera absorve a energia térmica e atinge temperaturas diferentes dependendo da região. Aí acontece uma movimentação fluida e natural. O ar que se aqueceu fica menos denso e tende a subir. Enquanto isso, o ar mais frio, que é mais denso e pesado, desce para ocupar o espaço que ficou vazio. Esse ciclo contínuo de movimentação e o choque entre massas de ar com diferentes gradientes térmicos é exatamente o que cria o vento. É, literalmente, uma máquina térmica gigantesca operando em escala planetária. Seção 2. Capturando a energia. Como a gente transforma todo esse movimento em eletricidade? E aqui entram os grandes protagonistas dessa fase, os aerogeradores, frequentemente chamados de turbinas eólicas. São aquelas estruturas imponentes que pontuam a paisagem e que a gente costuma ver durante uma viagem de estrada. A literatura técnica costuma descrevê-los de forma bem didática como moinhos modernos. Mas, falando de engenharia, o papel deles é muito mais sofisticado do que apenas moer grãos. Eles realizam o que a gente chama de conversão eletromecânica. Eles funcionam como a ponte perfeita, capturando aquela energia cinética invisível da passagem dos ventos e aplicando engenharia elétrica pesada para transformá-la diretamente na eletricidade que chega até as subestações e, eventualmente, as instalações de uso final. E esse mecanismo de conversão eletromecânica acontece em 3 fases principais. Primeiro, o vento atinge a estrutura e impulsiona fisicamente aquelas enormes pás aerodinâmicas. Em segundo lugar, essa força de empuxo faz com que todo o conjunto do rotor entre em movimento, transformando a força da natureza em energia mecânica rotacional. E é agora que vem o pulo do gato, o papel central do gerador elétrico que fica lá em cima, acoplado a esse eixo rotativo. É exatamente o gerador que capta esse movimento mecânico constante e, através do princípio fundamental da indução eletromagnética, produz a energia elétrica pura. É uma verdadeira sinfonia entre mecânica e eletricidade trabalhando em conjunto. Seção 3. O impacto ambiental. Os benefícios reais de uma fonte limpa. Dominar o esquema de máquinas e circuitos é incrível. Mas hoje em dia, qualquer projeto técnico de geração de energia precisa obrigatoriamente ser avaliado pela sua pegada e pelo seu impacto no mundo. E os benefícios ambientais ilustram claramente por que os aerogeradores são uma peça central do nosso futuro. A fonte primária, o vento, é completamente inesgotável. Trata-se de uma energia totalmente limpa e sustentável, já que o processo de geração contorna toda aquela necessidade de combustão química. Isso reduz a poluição atmosférica de forma severa, visto que a operação de uma turbina eólica acontece sem emitir os tão perigosos gases de efeito estufa.
É uma escolha técnica brilhante e que ajuda enormemente a cuidar do meio ambiente. É fascinante parar para pensar que toda aquela gigantesca massa de ar, movida inicialmente pelos raios solares lá no espaço e processada de forma impecável pela conversão eletromecânica nos aerogeradores, se tornou um recurso exato que a gente consome agora. É, literalmente, a energia que fornece tensão para ligar computadores de última geração, iluminar instalações inteiras e que dá a potência necessária para permitir o acesso ao conteúdo de hoje. O grande desafio que fica para a engenharia é qual será o próximo salto tecnológico de eficiência para capturar uma porcentagem ainda maior dessa força invisível. Bom, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdo técnico como esse.